Desenhar e representar o corpo humano pode ser uma tarefa muito complexa para quem está começando a desenhar e para quem já é no nível intermediário também. A anatomia é o fundamento de desenho que dá medo em muita gente e pode deixar muita gente travada. E é por isso que hoje eu trouxe um guia completo para você aprender anatomia artística de uma vez por todas. Mas antes, oi, eu sou a Bia, seja bem-vindo ao meu canal. Esse aqui é mais um vídeo do quadro Descomplicarte, onde eu vou ensinar várias coisas sobre desenho. Então, se você não é inscrito, se inscreve, já dá um gostei para o YouTube não parar de recomendar os meus vídeos para você, beleza? Para muita gente, a anatomia artística é um bicho de 7 cabeças, mas nesse vídeo eu vou te mostrar que na verdade a anatomia pode ser super simples e eu vou te provar que qualquer um consegue desenhar um corpo humano sem quase ficar louco ou entrar numa crise existencial por achar que não sabe desenhar. E para isso, primeiro eu vou te passar o básico sobre proporções e redução da forma, depois eu vou te mostrar como que isso se aplica no desenho, e por fim eu vou te dar um guia sobre como estudar anatomia mais a fundo, e no final eu tenho um presente para você, então fica até o final do vídeo para você descobrir o que é, e é muito legal, eu prometo. Então bora lá que a gente tem muita coisa para conversar nesse vídeo ainda hoje. Para te explicar como funcionam as proporções do corpo e a redução da forma de um corpo, eu vou utilizar dois esquemas prontos que já estavam no meu sketchbook. E existem vários métodos que a gente pode utilizar para desenhar o corpo humano, mas o mais fiel é a proporção das 7 cabeças e meia. A ideia dessa proporção é que se a gente pegar 7 cabeças e meia e empilhar uma em cima da outra, a gente vai conseguir obter o corpo humano completo, com todos os pontos ali de articulação, marcadores ósseos e tudo que a gente precisa para desenhar o corpo em anatomia artística. E para te explicar melhor como isso aqui funciona, eu vou utilizar um papel manteiga e vou colocar em cima da imagem para vocês conseguirem ver a parte de baixo e ver o que eu vou fazer em cima. O melhor conselho que eu vou dar para vocês agora é não tentar fazer esse corpo do jeito que eu desenhei aí, tá bom? Se você nunca desenhou um corpo humano na sua vida, o ideal é que você comece pela parte mais simples, que é reduzindo a forma e tornando essa assimilação mais simplificada. Então só acompanha comigo a marcação dessas proporções para você entender melhor como isso funciona e não se frustrar no final, tá bom? Então basicamente o que a gente vai fazer primeiro é marcar as proporções e depois desenhar como se fosse o corpo em forma mais reduzida. A gente já sabe que a medida geral que a gente tem que pegar é da cabeça para 7 cabeças e meia do corpo. Então a gente vai pegar essa primeira medida e vai descer com ela para baixo. Então a gente vai marcar ali a primeira cabeça no topo e na base do queixo, tá? Você pode fazer um espaço qualquer e colocar esse espaço ali 7 vezes empilhadinho e depois uma meia cabeça ali, metade desse espaço pro último. E se você quiser ir fazendo a medição com o lápis, igual eu tô fazendo, é só você colocar a ponta do lápis numa linha, o seu dedo marcando na outra ponta e ir descendo essas medições para baixo, empilhando elas 7 vezes. Mas se você não quiser fazer assim, medindo direto com o lápis, você pode usar uma régua também. Eu vou usar um esquadro aí só para deixar as linhas mais retinhas, para ficar mais bonitinho para vocês verem. E agora vamos entender o que é cada uma dessas linhas. A primeira linha, ela vai marcar o topo da cabeça. A segunda linha vai marcar a base do queixo. A terceira linha vai marcar os mamilos, é a linha dos mamilos, basicamente. A quarta marca a linha do umbigo. A quinta vai marcar o final do tronco, ou o que a gente pode chamar também de ocilíaco, que é a bacia, basicamente. A sexta vai marcar o final do músculo da coxa. Ela vai marcar mais ou menos o último 1/3 da coxa, até o joelho. A sétima vai marcar a linha das panturrilhas. É basicamente onde começa ali a panturrilha. A oitava é a linha dos tornozelos. E por último a gente tem a linha do final dos pés. Essas aqui são as proporções básicas primárias. E vocês vão ver que a gente consegue colocar as 7 cabeças. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7,5. Tá? Então, você consegue ver aí que dá certinho 7 cabeças e meia. Mas uma coisa muito importante que a gente sempre tem que ter em mente é que as proporções, elas não são imutáveis, elas podem variar, tá? Então, por exemplo, vai ter gente que vai ter, por exemplo, os mamilos um pouquinho abaixo, ou um pouquinho acima, ou um umbigo um pouquinho abaixo, um pouquinho acima dessa linha, ou então pode ser até uma pessoa mais alta que tenha, sei lá, uma altura maior, né, e acaba dando 8 cabeças, então isso é normal. E além disso, a gente também vai ter as proporções secundárias, que são, por exemplo, as proporções do ombro, que a gente não pegou ainda, do joelho. Então, por exemplo, o ombro é como se a gente pegasse ali
esse espacinho da segunda cabeça dividir-se em 3 partes iguais e o ombro vai estar localizado ali no primeiro 1/3 desse espaço da segunda cabeça que a gente dividiu. Então, o ombro vai estar bem nessa parte aí. Eu vou fazer com a régua pra ficar mais bonitinho, pontilhadinho, porque eu não quero que fique zoado. Os joelhos vão ficar localizados ali na sexta cabeça e exatamente na metade da sexta cabeça, ou seja, a gente vai pegar esse espaço da sexta cabeça, dividir ele exatamente no meio e esse metade vai ser o que vai marcar a linha dos joelhos. Outra medida importante que a gente às vezes sempre esquece de pegar é a medida da largura dos ombros, tá? Então, para fazer a largura dos ombros, a gente tem que pegar ali e colocar como se fosse 2 cabeças, uma do lado da outra. Então, a gente vai pegar a cabeça, a gente vai pegar como se fosse a largura ali, o comprimentozinho da cabeça, e vai colocar esse comprimento como se fosse um do lado do outro. É como se a gente pegasse mesmo, desenhasse uma cabeça do lado da outra e depois puxasse as linhas para baixo para dar ali o espaço do ombro. Outra proporção secundária que a gente vai ter é a proporção dos cotovelos, onde que fica, né? No caso ali, ela fica ali na terceira cabeça. A gente vai pegar esse espacinho da terceira cabeça, dividir ele em 4 partes, beleza? Então, a gente vai dividir ele em 4 partes e no último 1/4 é onde vai estar a linha dos cotovelos. Então, dividiu ali 1, 2, 3, 4 partes. Esse último 1/4 aí é onde a gente vai marcar para fazer a linha dos cotovelos. Eu também vou fazer o pontilhado com a régua para ficar bonitinho. E por último, a gente vai ter a linha dos pulsos. Os pulsos, eles podem ficar ali na sífise púbica. A sífise púbica é o que vai marcar o centro ali do corpo. É como se a gente pegasse, fizesse uma linha vertical ali no corpo inteiro e achasse o meio. A sífise púbica é basicamente isso. Ela normalmente está localizada em cima do órgão genital, um pouquinho acima, né, naquela região do pubis, na mulher e no homem, tá? Então, ela é basicamente o centro ali do corpo, é como se fosse o ponto de equilíbrio. E é aqui, nesse ponto da sífise púbica, onde a gente vai ter os pulsos, beleza? Então, os pulsos, eles vão estar mais ou menos na altura da sífise púbica. Então, é basicamente esse conjunto de linhas que vai criar toda a proporção do corpo. E é aqui dentro dessas linhas que a gente vai colocar todo o corpo humano. Eu vou até tirar aqui o papel para vocês verem como é que isso aqui fica bem maluco, né? Tá vendo? São várias linhas aqui e a gente consegue colocar o corpo humano aí dentro sem problema algum. É nessa parte que vai entrar o nosso boneco de palito, o famoso bonequinho de palito ou esqueletinho do desenho, que muita gente chama, né? Aqui a gente vai reduzir a forma. E quando a gente fala de reduzir a forma, é como se a gente estivesse literalmente desenhando o esqueleto, só que em formas mais simplificadas. E aqui, quando eu falo simplificado, é simplificado mesmo. Por exemplo, para os braços, né, eu posso literalmente colocar uma linha reta ali, pronto, marcar os pontos de articulação com bolinhas, fazer um oval ali para desenhar a cabeça, um oval para desenhar as costelas e por aí vai. Então, a redução da forma nada mais é do que tentar representar o esqueleto humano, só que em formas mais simples. E é assim que a gente consegue obter aqueles famosos esqueletinhos do desenho, né? Que a gente vê por aí quando a gente está procurando imagens no Pinterest para poder entender um pouco mais sobre anatomia ou estudar anatomia. É basicamente isso. E a melhor coisa da redução da forma é que você pode utilizar a forma que você quiser. Eu, por exemplo, gosto de utilizar um oval para representar a parte ali da caixa torácica das costelas, né, basicamente. Mas eu já vi pessoas que gostam de utilizar um quadrado, por exemplo, ou pessoas que gostam de utilizar um retângulo. E isso vai muito de pessoa para pessoa, então vai da forma como você interpreta a imagem e de que forma você vê ali naquela imagem. Ou qual forma você associa melhor com aquela imagem. Então aqui, levantando um pouquinho o papel manteiga, vocês conseguem ver um bonequinho de palito, bem simples ali, que basicamente está reduzindo o esqueleto ali em formas bem mais simples e tornando o desenho bem mais simples também. E agora que eu já te mostrei como funcionam as proporções e a redução da forma, a gente vai passar para a próxima etapa, que é ver como que isso se aplica no desenho mesmo e desenhos em outras posições, porque obviamente a gente não quer desenhar só o corpo humano de frente assim, paradinho, né? A gente quer dar movimento e dinâmica para os nossos desenhos. Para explicar essa parte para vocês, eu trouxe algumas referências em posições simples, porém variadas, né? Não naquela posição de frente. E a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar as proporções das 7 cabeças e meia que a gente já viu. E assim vocês vão ver que a proporção das 7 cabeças e meia ela vai se aplicar em qualquer posição. Então a gente começa ali
marcando o topo da cabeça, a base do queixo. A gente vai pegar aquela medida e vai descer com ela 7,5 vezes até a pontinha do pé. Pronto, apliquei aqui a divisão das 7 cabeças e meia e eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, meia cabeças, tá? E vocês vão ver que essas proporções, elas estão marcando certinho ali onde é pra marcar. Então, base do queixo na base do queixo, mamilo no mamilo, umbigo no umbigo, panturrilha na panturrilha e por aí em diante. Vocês vão ver que dá certinho. E agora, a próxima etapa é fazer aquela redução básica da forma. Então, a cabeça a gente pode reduzir num oval, a coluna vertebral a gente vai fazendo a curvatura dela de acordo com a postura do modelo, então a curvatura vai variar, né, de acordo com a postura. Para os braços a gente vai fazer os palitinhos mesmo, marcar os pontos de articulação com umas bolinhas e por aí vai. E agora que a gente já tem toda a forma reduzida, todos os pontos de proporção marcadinhos ali, a gente vai passar isso para o papel. Então vou pegar ali meu sketchbook, vou abrir ele numa página e a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer essa divisão das 7 cabeças e meia de novo ali no papel para a gente saber exatamente onde a gente vai colocar cada coisa dentro desse desenho. E depois de marcar a divisão básica das proporções das 7 cabeças e meia, a gente vai começar a reduzir a forma ali dentro, né? Porque ali já tá marcadinho exatamente cada parte do corpo, onde vai ficar cada parte do corpo dentro dessas proporções. Então, nessa etapa, você vai basicamente copiar essas formas básicas que você tá vendo e passar ali pro papel de acordo com a divisão das linhas da proporção e pronto. Depois de ter colocado essas formas super simplificadas, formas básicas, né? Linhas retas e por aí vai, a gente vai colocar algumas formas um pouco mais complexas, tá? Formas tridimensionais ou shapes básicos. Aqui eu vou usar, a maioria das formas que eu vou usar no caso aqui, né, são cilindros. Então, vou utilizar cilindros para as pernas, cilindros para os braços. Vou unir aquela parte de cima ali da caixa torácica com o osso ilíaco. E eu vou continuar fazendo esse desenho aí, só que colocando umas formas um pouco maiores e um pouco mais complexas para dar um pouco mais de volume no desenho. Então aqui eu já tenho o desenho um pouco mais simplificado, né, com umas formas mais sólidas. Eu vou passar um limpa-tipos porque agora a gente vai passar para a última etapa do desenho, que a gente chama de reconstrução. Lembra das 3 etapas lá do desenho? Método ODR, observação, desconstrução e reconstrução. Se você tá achando que eu tô falando grego, volta um vídeo, tá, do quadro Descomplicarte, que você vai entender tudo isso. Vou deixar aqui nos cards caso você não tenha assistido ainda e aqui na descrição também. O segredo da reconstrução é basicamente a observação. Então, quanto mais você faz desenho de observação, melhor você fica nessa prática de conseguir criar as linhas curvas que você está vendo e colocá-las no papel de forma mais simples. E nesse desenho eu coloquei as luzes e sombras bem simplificadas também para não dificultar o processo. E pronto, é assim que você pode criar o seu desenho de forma muito simples, sem ter que dar toda aquela volta em anatomia. E meu Deus, como é complicado e como as pessoas complicam a anatomia na internet, né? Mas também é óbvio que para você chegar nesse resultado aqui, você tem que estudar, você tem que treinar, você tem que fazer desenho algumas vezes, tem que treinar também o desenho separadamente. Então não é simplesmente você assistir meu vídeo e desenhar uma vez que você já vai saber desenhar anatomia. Não, você tem que estudar, tá bom? Você tem que desenhar. Pega algumas referências, inclusive vai lá na pasta do Pinterest, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu separei uma pasta cheia de referências pra vocês e vai treinar, vai estudar, beleza? E falando em estudar, vamos passar para a terceira parte desse vídeo, que é onde eu vou te mostrar exatamente o método que eu utilizei para aprender desenho de anatomia. Então, bora lá, porque a gente ainda tem coisa para falar. Para ter sucesso nos estudos de anatomia artística, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a anatomia ela vai ser dividida por partes, tá? A gente não vai estudar tudo de uma vez, a gente vai desmembrar o corpo humano e estudar ele desmembradinho. Então, a gente vai ter anatomia 1, que é o estudo da cabeça, anatomia 2, que é o estudo do tórax, anatomia 3 é o estudo dos braços e das mãos, e anatomia 4 é o estudo das pernas e dos pés. E cada um desses estudos você vai dividir em 3 partes. Então, a primeira parte é osteologia, que é o estudo dos ossos, musculatura, que é o estudo dos músculos, e gordura e dobras da pele.
A osteologia é o estudo referente aos ossos. Então, os ossos eles estão ligados completamente ao movimento do corpo. Então, se você quer entender o movimento do corpo, estuda osteologia. A segunda parte, que é a musculatura, é onde a gente vai estudar basicamente a formação muscular e como que os músculos eles se comportam em determinados movimentos, em determinadas posições que a gente fica. E a terceira parte é o estudo do acúmulo de gordura e dobras da pele, que é basicamente o estudo do tecido adiposo, dos tecidos adiposos e como que a gordura ela vai se acumular embaixo da pele, por exemplo. E para explicar melhor essa parte para vocês, eu trouxe até um livro que tem a ver com o presente, inclusive. Eu trouxe até um livro aqui para vocês para mostrar como que é feito esse estudo basicamente de gordura e dobra da pele, né? A gente acha que quando a pessoa é mais gordinha, né, não aparece nenhum músculo, então estudar músculos acaba sendo uma coisa assim meio que nada a ver, né? Quando a gente está tratando de desenho de corpos mais gordinhos. Mas no caso aqui, a gente vai começar a perceber, estudando gordura, acúmulo de gordura e dobras da pele, que não é bem assim. Que mesmo tendo um grande acúmulo de gordura, um grande acúmulo, né, de tecido adiposo ali, a gente vai perceber que tem alguns músculos, como por exemplo a panturrilha, que sempre vai sobressair ali na superfície da pele, beleza? Então, é por isso que é muito importante a gente não pular nenhuma dessas etapas do estudo do desenho, né? É bom a gente sempre começar estudando separadamente cada parte do corpo, né, de anatomia 1, 2, 3, 4 e 5, e depois, dentro desse estudo, a gente divide ele em 3 partes, o estudo osteológico, o estudo muscular e o estudo de tecidos adiposos e dobras da pele. E fazendo esse estudo, você não precisa ficar desenhando o dia inteiro lá, fazer 1 milhão de desenhos, desenhar por 5 horas ali, durante um dia, né? Não precisa disso quando a gente está utilizando esse método de estudo. A gente simplesmente entende como que funciona a proporção, entende como que funciona o movimento daquela parte do corpo, entende como funciona a musculatura ali, e depois que a gente entende isso, aquilo meio que fixa na nossa cabeça e a gente consegue entender exatamente qual é o funcionamento ali do corpo, como que ele vai se comportar em determinadas posições e tudo mais. Então, estudar dessa forma foi a forma que me fez aprender anatomia basicamente em 6 meses, né? Foi mais ou menos ali 6 meses. E é a forma que eu indico pra vocês também, se vocês querem aprender a estudar anatomia de forma rápida, né? Querem aprender anatomia de forma mais rápida também. Bem, então não esquece, osteologia, estuda osteologia primeiro, depois estuda musculatura e depois tecidos adiposos e dobras da pele, beleza? E agora vamos para a última etapa, que é o meu presente para vocês. Uma das maiores dificuldades quando a gente está aprendendo desenho pela internet é encontrar conteúdo de qualidade. Eu sei disso porque eu aprendi tudo sozinha também pela internet. Então, eu tô disponibilizando para vocês esse livro, Anatomia Artística, o volume 1, que é maravilhoso, é um dos livros que tem mais me ajudado a aprender anatomia. Até hoje eu estudo anatomia, então é um estudo diário. Eu quero disponibilizar esse livro para vocês. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser o livro, né, acessar. E eu vou deixar também outros livros que me ajudaram bastante nesse mesmo link. Então, quem quiser é só acessar o link aqui embaixo na descrição e baixar os livros para estudar. Bom, galera, é isso. Esse foi o vídeo. Mas antes de você fechar tudo e ir embora, espera aí que eu tenho um pedido para te fazer. É muito importante que você deixe o seu like aqui se você realmente gostou desse vídeo, porque isso ajuda demais o meu canal, ajuda demais no crescimento. E também é uma forma de eu saber se vocês realmente estão gostando desse tipo de conteúdo e produzir mais desse tipo. Então, se você gostou, por favor, deixa o like, não custa nada, é de graça e ainda me ajuda a trazer conteúdos cada vez melhores para vocês. Se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nada do que tem por aqui. E me segue também lá nas outras redes sociais, que eu vou deixar os links aqui embaixo, para você não perder nada do que eu tenho para oferecer para vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!